Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais um webinar promovido no âmbito do projeto IMOBDEC, do roteiro de descarbonização do setor da indústria do mobiliário. É um projeto que tem vindo a ser coordenado pela Associação Empresarial de Paços da Ferreira e que é cofinanciado pelo PRR, pelo Plano de Recuperação e Resiliência, estando na fase final de conclusão do projeto. O objetivo destes webinars é abordarmos aqui temáticas que são relevantes neste caminho, nesta trajetória de descarbonização das empresas do setor. Já foram abordados no primeiro webinar as temáticas de eficiência energética e descarbonização. Na semana passada tivemos a oportunidade de abordar o contributo que as energias renováveis integradas na indústria também têm neste esforço de descarbonização do tecido industrial. E hoje vamos abordar um dos setores mais difíceis em termos de descarbonização, porque há todo um conjunto de desafios tecnológicos, logísticos associados ao mesmo, que é precisamente a questão da descarbonização de frotas, quer sejam frotas próprias, quer sejam frotas contratadas pelas empresas, tendo em vista conseguir-se que também nesta componente da mobilidade as empresas possam evoluir no sentido de uma descarbonização progressiva até à desejável neutralidade carbónica a médio e longo prazo. Agradecer aqui a presença de dois especialistas desta área, o Sérgio Carmo Fonseca, da empresa OnBlueNet, que nos vem, digamos assim, fazer a apresentação daquilo que são o enquadramento do tema e dar-nos uma panorâmica rápida daquilo que são as soluções e os desafios deste setor. E depois, a quem agradeço desde já a participação, e depois teremos o Helder Rodrigues, que vem da ADEN, da Agência para a Energia, que nos vem apresentar aqui aquilo que é um sistema que foi criado pela ADEN, agora dei-me uma branca, um pouco mais, de certificação energética de frotas, que é um sistema de certificação recente, de caráter voluntário, que tem feito o seu caminho e que tem vindo a alargar o âmbito e vai-nos, no fundo, apresentar um pouco aqui o sistema um pouco mais e também apresentar alguns exemplos práticos daquilo que tem sido já o caminho que as empresas têm feito no âmbito deste sistema. E sem mais, renovando também, agradecendo também aqui a participação do Helder, que muito nos honra. Passava a palavra então ao Sérgio Carmo Fonseca, que nos vai então introduzir aqui um tema. Isto vamos seguir o modelo que adotámos nos outros dois webinars, ou seja, intervenções iniciais 20-25 minutos de cada um, e depois seguindo, eu irei depois colocar questões, e havendo alguma questão que alguém que esteja a assistir queira colocar, depois pedimos que coloquem na área do chat para podermos depois solicitar a resposta a cada um dos oradores. Sérgio. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à coordenação deste projeto e à Associação Empresarial de Paços de Ferreira pelo convite que foi endereçado. Agradecer também à ADEN e ao Helder por estar aqui presente, porque, na verdade, tendo havido aqui uma introdução muito correta do Pedro, que realmente é um setor muito complicado, mas é um setor muito impactante para a questão da sustentabilidade do planeta, da sustentabilidade das empresas, para a descarbonização. Apresentou e tem apresentado não só ao nível da mobilidade, mas em todos os eixos que têm a ver com a gestão da energia e a descarbonização, um conjunto de plataformas e de ferramentas que têm apoiado realmente este desígnio nacional integrado no desígnio europeu. E, portanto, eu peço imensa desculpa porque tive aqui uma proposta para apresentar em 20 minutos e vou ter que as apresentar em 20 minutos. No entanto, a minha apresentação é bastante extensa
ficará como, de alguma forma, uma consulta para depois, de alguma forma, apoiar o estruturar da informação e a organização da informação. E, portanto, eu vou começar apresentando aqui, portanto, uma apresentação que criei para apoio, à, aqui ao nosso webinar. Peço imensa desculpa. Gostaria de saber se está a ser visível ou não. Espero que sim. Sim, Muito sim. bem. Ok. Eu estruturei aqui a nossa apresentação portanto, fizeram-me aqui este desafio para criar aqui um título referente ao que nós estamos a falar. Descarbonização de frotas, que de alguma forma é uma ferramenta e é um caminho para a sustentabilidade na indústria. Sobre este assunto, não se poderia estar a falar sobre descarbonização sem se falar sobre carbono, sobre energia, sobre alterações climáticas. O segundo tema que vou abordar vão ser as políticas europeias e nacionais. Portanto, há aqui compromissos da Europa e de Portugal relativamente à neutralidade carbónica, e vamos falar um pouco sobre isso. E também, paralelamente à questão do carbono, vamos também perceber que a transição energética e a transição carbónica, no sentido da descarbonização, obriga realmente a investimentos, obriga a trazer a economia para esta necessidade, e as empresas neste momento não têm só que reportar as questões financeiras, mas têm também de alguma forma que reportar paralelamente um conjunto de índices e de indicadores de sustentabilidade para que consigam aceder de uma forma mais facilitada a financiamento. E, portanto, isto faz-se em cadeia e, portanto, é tentar mostrar um pouco de quais são as regras e quais são as obrigações que, neste momento, as empresas que estão no território europeu e nacional são, de alguma forma, obrigadas. Depois vamos realmente ao tema da descarbonização de frotas, quais são os benefícios para se fazer esta transição, quais são também algumas dificuldades, não é? E vamos falar um pouco sobre isso para que, no fim, entendamos em que estado é que estamos e para onde é que podemos seguir. Não existem aqui soluções mágicas, nem, ao fim e ao cabo, balas de prata, não é? Mas existe aqui um caminho que, com alguma experiência e alguma visão, nos conseguimos apoiar nele. Portanto, vou começar aqui pela primeira parte, que é realmente falar e dar aqui a entender o que é o carbono, a energia, as alterações climáticas e como é que, na verdade, nós estamos aqui a falar sobre descarbonização e o porquê estamos a falar sobre descarbonização. Estamos a falar sobre carbono porque temos que falar primeiro sobre energia. Portanto, a energia é a capacidade de realizar trabalho. A energia permitiu, através das suas alterações do seu controlo, converter-se de formas de energia para outras, possibilitar que nós tenhamos chegado aqui a uma civilização moderna e consumidora, altamente consumidora, mas com este conforto, com esta possibilidade de termos acesso a transportes, a um bem-estar incrível. E nesse sentido, as fontes de energia que durante algum tempo existiram e foram as que mais relevantes até ao anterior século, foram realmente a utilização de fontes de energia renováveis que eram fontes de recursos naturais existentes no planeta. Sobretudo, portanto, a biomassa. Nessas fontes de energia renovável, temos aqui diversas fontes que foram utilizadas, ou melhor, as fontes são caracterizadas por energia solar, energia geotérmica, eólica, biomassa das plantas, hidroelétrica, ondas e oceanos. Portanto, todas estas energias são consideradas como fontes de energia renovável, e nós temos que interiorizar realmente o que é que são fontes de energia renovável e
contrapor com o que é que são fontes de energia não renováveis. Portanto, fontes de energia não renováveis são as que, por alguma razão, são reservas limitadas que se foram formando através de carvão, gás natural, petróleo, e foram-se formando ao longo de milhões de anos e fossilizaram através de restos enterrados de plantas e animais marinhos que, de alguma forma, foram se acumulando como carbono no interior da Terra. E o facto de elas serem fossilizadas chamam-se, portanto, combustíveis fósseis. Porque, na verdade, a sua queima permite realmente realizar o trabalho, permite realmente criar atividade, mas permite também, ou melhor, permitiu o seu uso a libertação de quantidades enormes de gases de efeito estufa, sobretudo CO2 equivalente. Existem vários gases, mas o dióxido de carbono é realmente o que existe a maior quantidade na atmosfera, provocou desequilíbrios na Terra e provoca neste momento alterações climáticas para aumentos de temperatura que desequilibram e estão realmente a desequilibrar o planeta. Deixar só aqui uma nota que a energia nuclear é também considerada uma fonte de energia não renovável. Portanto, aqui estão apresentadas as principais energias não renováveis: o petróleo, o carvão, o nuclear e o gás. E dar aqui uma resenha histórica que, na verdade, durante o último século, o século passado, nós tivemos, portanto, até cerca de 1900, entre 1800 e 1000, no início, antes da era industrial, até lá, portanto, o consumo de energia era realmente combustíveis fósseis, mas de biomassa, até que, a partir da Revolução Industrial, a utilização do carvão, a utilização do óleo ou petróleo, do gás, foi realmente massiva e criou este desequilíbrio na Terra. Portanto, portanto, se falamos em transições energéticas, houve aqui durante estes períodos muitas transições energéticas e agora imperam outras, de necessitarmos de descarbonizar. Portanto, temos aqui uma perspectiva de como é que de alguma forma, a matriz energética e as fontes de emissão da Europa. Portanto, isso faz-se aqui com uma subdivisão dos diversos setores, em que isto é uma média, portanto, de todos os países, do contributo de todos os países, e percebemos aqui que realmente o setor dos transportes é realmente um setor muito impactante, quase a par da indústria. Portanto, em Portugal o cenário não é diferente, até é pior no sentido do impacto. Quer dizer, nós tivemos muitos anos a cuidar, quase que 15 anos a cuidar da eficiência energética e da descarbonização da indústria, e não conseguimos fazê-lo da mesma forma com o setor dos transportes. Muito bem. Relativamente às políticas europeias e nacionais, a Europa apresenta-se como um território que, na verdade, pretende ser um líder mundial da transição climática e ecológica. Portanto, isto foi um compromisso que aparece na sequência do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi em 2015 e, portanto, os cientistas identificaram que realmente, para que nós conseguíssemos manter em equilíbrio o planeta, tínhamos que estar a trabalhar para que a temperatura média mundial tivesse e se mantivesse abaixo dos 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais. E para que isso conseguisse, iríamos marcar como 1,5 o valor pelo qual deveríamos lutar. Neste momento já não estamos lá, e as alterações climáticas sentem-se no país,
na Europa, no mundo, e na verdade temos realmente a preocupação de acelerar e de tornar a Europa e o país descarbonizado. Portanto, daí aparece aqui esta questão de o que é o carbono, para que é necessário a descarbonização. A Europa, para conseguir encontrar este compromisso, portanto, implementa e apresenta um conjunto de legislação e de regra, a começar no Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, chamado Green Deal. E dentro desse, e através desse, apresenta um conjunto de outros mecanismos legais, de compromissos, que são adaptados pelos diversos países, e Portugal está dentro da Europa e também teve que criar o seu caminho e adaptar as regras da Europa, e então apresentou a Lei Europeia do Clima, apresentou a Lei de Bases do Clima e criou uma ferramenta e um compromisso, até mesmo antes da Europa, o roteiro para a descarbonização e para se tornar neutro em carbono em 2050. Para que isso acontecesse, tem outro instrumento, que é um instrumento de análise e definição de metas e objetivos, que é o Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Este instrumento permite, de alguma forma, olhar para um panorama que vai desde 2015 até 2050, nos diversos setores, e perceber o que é que se consegue fazer. Como é que nós vamos criar este caminho, como é que nós vamos chegar à descarbonização nos diversos setores, e é óbvio que durante esse caminho temos muitas alterações, tivemos uma guerra, temos guerras, temos alterações na Europa, temos alterações climáticas, e temos ameaças sob o ponto de vista da energia como que tem três componentes essenciais: a económica, a de segurança e a de ter que ser limpa. E, portanto, por causa disso, este caminho é um caminho atribulado, mas é um caminho que está previsto e tem vindo a ser adaptado. Uma das coisas que está prevista no PNEC 2030, no Plano Nacional de Energia e Clima, e também na Lei de Bases de Clima, é que uma das regras que foi logo lançada foi que existe uma limitação de comercialização de novos veículos ligeiros movidos exclusivamente a combustíveis fósseis até 2035. Isso apresentou aqui um conjunto de alertas para que realmente se acelerasse e se tomasse consciência de, se estes veículos vão ser proibidos, como é que nós vamos então continuar o nosso conforto e a nossa mobilidade, não é? Também, relativamente às propostas do PNEC 2030, um dos pontos mais importantes, o ponto 5, era promover a mobilidade sustentável. Portanto, o PNEC tem esta obrigatoriedade de descarbonizar pela mobilidade. Muito bem. Relativamente ao que nós estávamos a falar sobre sustentabilidade, a sustentabilidade é um tema que está, uma palavra e um tema que está no nosso dia a dia. Espero que não seja esgotada, mas é realmente um conceito que aparece em dois grandes organismos, portanto, as Nações Unidas e a Europa também, como entidade que põe em prática os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, ao mesmo tempo, incorpora uma nova necessidade das empresas terem que reportar os índices de sustentabilidade. Nesse sentido, os primeiros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não traziam organizações como empresas e passaram a ter. As empresas são realmente determinantes para que o desenvolvimento sustentável se faça. E dentro dele, para que realmente, como eu disse anteriormente, para que nós consigamos ter uma transição energética e ecológica e descarbonização
com sucesso, é necessário financiamento e então é necessário trazer a parte económica e a parte financeira para estes aspectos das empresas que têm que ser reportados pelas empresas. Então, recentemente, há poucos anos, a Europa começou a trabalhar este assunto e ditou uma obrigação de que as empresas de maior dimensão, as corporativas, tinham que reportar os seus aspectos de sustentabilidade, nomeadamente os aspectos ambientais, os sociais e os de governança. Nos aspectos ambientais estão incluídos um conjunto de aspectos, mas passando para a ligação que nos traz aqui, que é o carbono e a descarbonização, um dos pontos importantes é que as empresas têm que reportar a sua pegada carbónica. Têm que reportar a sua pegada carbónica e, como não estão isoladas, trabalham em cadeia, têm que, de alguma forma, numa primeira fase, reportar o carbono, a energia, carbono, que conseguem controlar, as suas emissões diretas e, posteriormente, terão de reportar as emissões que são indiretas e as emissões que não são controláveis por si só, portanto, dentro da empresa. Ou seja, nós temos aqui um conjunto, uma cadeia que é uma cadeia que, de alguma forma, em termos de carbono associada às nossas atividades e à nossa economia empresarial e industrial, estamos dependentes dos nossos fornecedores e também vamos passar esse carbono para os nossos consumidores. Portanto, isto é uma cadeia e essa cadeia tem que ser reportada. E só assim e em conjunto é que realmente se pode trabalhar o carbono e a descarbonização e a redução das emissões de carbono. Muito bem. Para então chegarmos aqui ao ponto que é a descarbonização de frotas, o que é que nós temos que realmente, como é que nós vemos aqui este tema da descarbonização de frotas e porque, de acordo com o que eu tinha revelado, é realmente muito impactante o setor dos transportes, é realmente muito impactante na Europa, é muito impactante em Portugal e tem realmente, tem uma grande, o setor dos transportes, por exemplo, em 2020, foi responsável por 21% das emissões globais de dióxido de carbono. Então, estamos a falar do mundo, não é? Portanto, do planeta, não é? E, eventualmente, aqui, até incorporando o transporte marítimo. No entanto, em 2050, prevê-se que, se nada for feito, o transporte de bens vai gerar muito mais emissões. E há aqui uma situação que nós conseguimos perceber, a causa e o porquê, é que depois do Covid houve aqui um conjunto de atividades económicas ligadas ao transporte dentro das cidades que foi realmente muito relevante, que aumentou numa escala enorme, não é? Portanto, e prevê-se que nestes 10 anos aumentou cerca de 78% a distribuição dentro das cidades e isso é muito preocupante porque também neste ponto do last mile, ou seja, de transportes de poucos quilómetros, tem que ser resolvido e tem que sim, conseguir encontrar oportunidades para essa necessidade de descarbonização desta atividade de transporte. Muito bem. Descarbonização de frotas. A Europa define realmente que 60% dos automóveis novos matriculados portanto, são frotas, pertencem à classe das frotas empresariais, portanto, as empresas têm aqui realmente um papel muito importante e existem regras muito claras que são ditadas por documentos e por diretrizes da União Europeia. Relativamente à mobilidade e transportes em Portugal, o PNEC 2030 definiu
definiu para o setor dos transportes, identificou, portanto, tirou a fotografia e de alguma forma definiu metas e objetivos. A fotografia era que 32% do consumo final de energia está no setor dos transportes, 77% dos transportes rodoviários, não é? E significa que, portanto, em termos de emissões, são 28% das emissões de CO2, e significa também que realmente existe uma grande oportunidade para se trabalhar em termos de eficiência. A meta face a 2005 é reduzir 98%, ou seja, é descarbonizar, é neutralizar. E essa meta está aqui lavrada no PNEC com emissões que têm que baixar em 2030, porque 2030, estes 10 anos são realmente essenciais para que se consiga cumprir o roteiro de descarbonização 2050. Portanto, tudo e muito tem que ser feito agora durante estes 10 anos, até 2030. Estamos muito próximos, faltam 5 anos, com certeza que vai haver portanto, o traçar de novos objetivos, mas temos que ter em conta que realmente o esforço vai ter que ser muito grande. E se esse esforço é muito grande e é ditado pela Europa, é ditado pelo país, de alguma forma isto impacta e vai com certeza impactar as empresas que estão a operar no mercado. Isto é um pouco da história e aqui este gráfico refere, sobretudo, que o setor dos transportes tem tido a pior evolução das últimas 3 décadas. Portanto, não está bem. Há muito para fazer. Também existe aqui uma possibilidade, portanto, neste mix energético dos transportes, existe aqui um caminho para 2050 que está aqui traçado, em que só no meio entre 2030 e 2050 é que realmente se vão conseguir inverter toda esta tendência ainda de continuação de emissão de carbono. Relativamente a medidas que nós podemos implementar para assegurar o transporte de mercadorias eficiente e sustentável, se calhar a primeira questão que nos colocam quando começamos a olhar para isto é mudar a frota, alterar para veículos que sejam veículos portanto, movidos a fontes renováveis, a combustíveis renováveis. Mas existe muito mais do que isso. Existe aqui um conjunto de procedimentos que apoiam as empresas e a indústria realmente a olhar de uma forma muito mais abrangente para que consiga gerir de uma forma muito mais eficiente e sustentável a sua frota. Um dos pontos é otimizar as rotas de transporte e a capacidade de carga dos veículos. Portanto, sabemos que existe muita ineficiência nas rotas. Investir em tecnologia, digitalização para monitorizar e controlar a frota é mesmo muito importante. Portanto, quanto maior for a dimensão da frota, mais importante é a necessidade de digitalização. A digitalização hoje em dia traz-nos realmente informação sobre energia, informação sobre a operação, sobre a manutenção, sobre a gestão, sobre o próprio uso, sobre os condutores, a forma como se utiliza, os perfis de utilização dos veículos, e também sobre a cadeia logística, que eu diria que não se consegue gerir uma frota, nem se atingir a descarbonização das frotas, sem se ter realmente um investimento em plataformas digitais de apoio. Apostar em soluções alternativas na logística last mile, realmente é muito importante olhar para isto e olhar para o potencial ou a ligação natural que existe entre as frotas, mobilidade e logística. Repensar, otimizar, tornar mais eficientes as operações logísticas. Nas instalações logísticas,
Também têm que ser pensadas relativamente à descarbonização. Portanto, nos anteriores webinars, nos anteriores temas, falou-se com certeza de eficiência energética, de energias renováveis associadas a instalações. Nós não temos mobilidade sem que essa mobilidade pare numa instalação. Portanto, seja do lado dos fornecedores, seja do lado dos clientes, esta capacidade de oferecer, por exemplo, uma eletrificação, uma eficiência energética e energias renováveis é, com certeza, uma forma de apoiar também a descarbonização das frotas. Promover formação para uma condução ecológica. Só andando um bocadinho para trás relativamente a isto, é óbvio que nós podemos estar aqui a falar portanto, do setor do mobiliário. O setor do mobiliário, mesmo assim, não tem alguns desafios que outros setores que necessitam de armazenar e transportar elementos que têm, portanto, produtos e bens que têm que ser controlados em termos de frio, têm outras energias a serem consumidas para o transporte e na paragem desses veículos, se as instalações logísticas tiverem essa possibilidade, existe a possibilidade de se evitar muitas emissões de gases de efeito de estufa pela alimentação elétrica renovável. Este era um dos pontos que queria salientar. Aqui neste setor não é tão, julgo que não é de todo tão importante, no entanto, há de ser importante, sobretudo, pelos veículos elétricos e pela possibilidade de alimentar os veículos elétricos através dessas instalações. Promoção de formação para uma condução ecológica. Estas transições, a transição ecológica, a transição energética, faz-se com pessoas. E, portanto, o fazer-se com pessoas significa que é trazer as pessoas para esta descarbonização. E, portanto, elas têm que estar de uma forma muito transversal nas empresas, informadas, sensibilizadas para que apoiem em todas estas medidas. Plano e estratégia para a alteração da frota. Sim, agora vamos à alteração da frota. Sempre que existe a oportunidade tecnológica e económica e que sejam realmente criado um contexto para até de financiamento para a alteração dessa frota, ela deve ser feita. Tendo em conta sempre o ciclo de vida dos equipamentos, mas associando sempre a critérios operacionais, económicos e de descarbonização. Implementar um sistema de gestão de frota e mobilidade assente na descarbonização e sustentabilidade. A forma de se conseguir obter uma frota sustentável, uma frota descarbonizada, é conhecê-la, é conhecer a atividade. E o conhecer a atividade é gerir um conjunto de componentes que nós vamos ver depois, portanto, o próximo colega, o Hélder, a falar de uma forma muito especializada sobre isto, mas gerir viaturas, gerir condutores, gerir a operação e a manutenção e também os consumos. Se nós conseguirmos gerir tudo isto em cadeia, vamos com certeza ter aqui um conjunto de ferramentas para poder descarbonizar ou apoiar a descarbonização. Para conclusão, Sérgio. Muito bem. Para conclusão, o que eu queria passar a bola para o Hélder, mas antes disso dizer que realmente a ADEN está a comemorar os 25 anos, tem feito um trabalho excelente nesta criação de ferramentas para a descarbonização e um deles foi o Move Mais. Eu vou só apresentar mais 2 ou 3 coisas, dizer que existem, para depois passar a palavra ao Hélder. Uma delas é a mobilidade elétrica. A eletrificação para a descarbonização é essencial. Mesmo que não seja possível agora, é uma aposta. É uma aposta que eu digo que não, pode não ser a medida de alteração imediata, pela questão económica, pela questão tecnológica até dos veículos mais pesados, mas deve estar sempre no estudo e no revisitar das empresas. Existem
opções, que são opções que fazem todo o sentido já dentro das cidades. Portanto, veículos que não sejam pesados, mas que tenham a função de, ou que sejam pesados, mas que tenham a função de mobilidade dentro das cidades, devem de ser adotados. Outra questão muito importante é os novos combustíveis, os combustíveis renováveis que são descarbonizados. Portanto, os combustíveis renovados podem ser o hidrobiodiesel, o HVO, já está no mercado, já existem estações que entregam este tipo de energia, já existem inúmeras indústrias que, pela sua obrigação não só legal, mas também do próprio mercado, são obrigadas a criar áreas e processos descarbonizados, então podem de alguma forma e têm começado a adotar o hidrobiodiesel, ou seja, o HVO. Esses combustíveis, ou então combustíveis sintéticos, mas neste momento o que está realmente disponível é o HVO. Esse HVO, se quiserem entrar muito mais a fundo neste tema, existem estudos recentemente feitos. Não quero estar aqui a puxar por marcas, a Repsol está a disponibilizar, a Galp em Sines está a criar uma fábrica para HVO. Hidrogênio verde, HVO também. E SAF, que é combustível para a aviação, sustentável para a aviação. Portanto, aqui os benefícios são imensos. São redução de custos operacionais, menor dependência de combustíveis fósseis, redução de custos de manutenção em veículos elétricos ou híbridos, cumprimento de metas ambientais, alinhamento com metas de descarbonização, preparação para futuras restrições de circulação de veículos poluentes, isso é muito importante dentro das cidades, cada vez está a haver mais essas restrições, acesso a incentivos e financiamento verde, portanto, se nós conseguirmos reportar tudo isto, com certeza estaremos preparados para isso. Benefícios fiscais e apoios públicos, linhas de crédito, valorização da marca e competitividade. É preciso iniciarem aqui o caminho do inventário carbónico. É muito importante. Eu vou deixar aqui o palco para o Hélder e para a apresentação do sistema de classificação energética de frotas, que se baseia na avaliação dos sistemas de gestão de frota que sejam sustentáveis e que fiquem alinhados aqui com o Move Mais. Muito obrigado. Muito obrigado por este enquadramento bastante completo sobre os desafios e estratégias europeias e nacionais e algumas dificuldades que o setor tem sentido. E sem mais, passava então a palavra ao Hélder Rodrigues da ADEN, que nos vai apresentar aqui uma ferramenta que já tem vindo a ser utilizada por um número crescente de empresas e que nos mostra que, de uma forma prática, as empresas podem ir dando passos concretos no sentido de melhorar a sustentabilidade e a eficiência energética da sua frota. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, e obrigado, Sérgio pela introdução. Demais, assumindo que nem toda a gente, se calhar nem toda a gente que aqui está conhece a ADEN, a Agência para a Energia, dizer só que somos uma organização de direito privado com utilidade pública sem fins lucrativos e que visa promover a implementação de políticas públicas e também a sua monitorização na área da energia, mas também da eficiência hídrica e da mobilidade. Ou seja, acabamos por colocar aqui uma panóplia de temas, como podem ver por este slide. É uma paisagem bastante diversa. Quanto ao Move Mais, é um sistema de classificação energética de frotas. Eu vou primeiro fazer esta introdução do que é o Move Mais e depois, tal como disse o Sérgio, não acho que também é interessante dar-vos alguns exemplos e de abordagens de como é que podemos avaliar as poupanças de implementação de certas medidas. De qualquer maneira, antes de chegarmos aí, então, o Move Mais é um instrumento de promoção da eficiência energética na mobilidade, ou seja, não só descarbonização, mas também do que é que eu posso fazer antes para diminuir a minha pegada sem dar esse salto da descarbonização. E a ideia é sempre mostrar boas práticas, valorizar boas práticas e conseguir, a partir daí, trilhar o caminho desta eficiência energética e da descarbonização.
Começámos em 2020 com as frotas ligeiras, expandimos para pesados de mercadorias e pesados de passageiros e na próxima segunda-feira vamos chegar a um conceito, ou seja, vamos dar o salto além da frota e vamos passar a disponibilizar também outra ferramenta que é o Move Mais Empresas e que visa uma abordagem um bocadinho mais genérica e mais abstrata à mobilidade, ou seja, eu conseguir avaliar a mobilidade dos meus colaboradores, eu conseguir avaliar a mobilidade da minha operação, dos meus visitantes e também dos serviços que eu próprio adquiro. Eu acho que esta dimensão pode ser muito importante para o vosso setor. Eu acho que tem bastantes fornecedores, tem que lidar com entregas dos vossos produtos e aqui tem, sem dúvida, um poder grande de alavancagem na ideia de que se quando eu estou a contratar um certo fornecedor tiver requisitos que puxem ou que valorizem a mobilidade com baixo impacto, com baixas emissões de carbono ou mobilidade eficiente, já estamos a ajudar e é um poder que muitas vezes é negligenciado pelas empresas ou empresas do vosso setor, dos vossos setores ou setores minimamente comparáveis. Como é que funciona o Move Mais? Fazemos uso de uma escala energética que é um instrumento de comunicação muito poderoso e muito conhecido a nível europeu. No fundo, temos aqui a possibilidade de classificar uma frota de EFA a mais, vamos valorizando as suas práticas e isso vai fazendo a frota subir nesta escala até à classificação máxima de A+. Temos sempre cuidado para indicar e identificar melhores práticas e medidas de melhoria para se poder depois iniciar um ciclo de melhoria contínua, que é um bocadinho aquilo que vemos aqui. Para além deste foco interno de identificação e de implementação de medidas de melhoria, achamos, e com os stakeholders que temos falado, esta é uma parte muito importante, temos sempre elementos de comunicação simples, fáceis e atrativos. Um deles, esta classificação que vemos aqui, este é o rosto, tem também um verso um bocadinho mais detalhado, posso também já mostrar aqui, que mostra o desempenho nas diferentes dimensões desta matriz, ou seja, uma matriz bastante transversal, que, no fundo, acaba por nos permitir comunicar de uma forma muito, muito direta o trabalho que estamos a fazer ao nível da eficiência energética da nossa frota. A nível interno, como disse, identificação de melhorias, definição de planos de ação, tudo isso é facilitado pela adoção do Move Mais. Nos ligeiros, conseguimos já aqui um impacto, diria, significativo, ou a identificação de um impacto significativo, e algo que nos orgulha é que, desde a adoção do Move Mais, o que temos visto é uma descida consistente das emissões destas frotas, sempre por quilómetro percorrido, o que mostra que está a ser feito o caminho no sentido certo. Podemos depois debater se é o suficiente para chegarmos às metas que o Sérgio nos apresentou há pouco, mas efetivamente estamos a ir no sentido certo e então a ideia terá sempre de ser de alargarmos e garantir que mais estão a ir no sentido certo. Se nós estamos a ir com a velocidade que queremos, então esta ferramenta também vai permitir mostrar isto e o papel da ADN será sempre dizer ao Governo e a outras entidades do Estado que precisamos de melhorar os incentivos, precisamos de acelerar, precisamos de políticas públicas para acelerar esta redução da pegada dos transportes. E o Move Mais facilita essa monitorização. Nos pesados, o que é que vimos? Vimos que, com muito menos viaturas, conseguimos potenciais de poupança muito maiores. A utilização das viaturas pesadas é muito mais intensiva, as medidas de melhoria têm muito mais impacto e, por isso, o que vemos é que conseguimos sempre, por viatura, muito maior impacto de redução das emissões. Mas nós sabemos que estas viaturas representam uma pequena fatia do global de viaturas e por isso é que as viaturas ligeiras são tão importantes, porque efetivamente são a esmagadora maioria das viaturas que temos.
Como disse, também temos o Move Mais Empresas, de uma forma muito, muito sucinta. Vão ter mais informações depois no nosso portal durante a próxima semana, mas temos este tipo de avaliação, ou seja, passamos da frota para a empresa como um todo, e aqui vamos avaliar três dimensões, três grandes dimensões. Os colaboradores, os visitantes, os fornecedores, tudo isso vai ser visto, e o que temos é a operação, os colaboradores e os visitantes ou utilizadores daquela infraestrutura ou daquela empresa e, por fim, os fornecedores, ou seja, como é que eu escolho os meus fornecedores e se estou a valorizar práticas de mobilidade mais sustentável. O Move Mais funciona sempre neste ciclo de melhoria contínua, que já tenho vindo aqui a falar, e a ideia é termos também o ciclo trianual, que nos permite ter uma primeira classificação, depois check-ups, entre aspas, intermédios nos anos 1 e 2, e no ano 3 voltamos a ter uma renovação do ciclo e garantir que as medidas estão a ser implementadas e que estamos a ir no caminho certo. Isto sobre o Move Mais, e se calhar então passava aqui a 2 ou 3 medidas para vos mostrar de que tipo de medidas é que estamos a falar e quais é que são as medidas que têm vindo a ser adotadas. Eu trago 2 ou 3 medidas, também para não ser muito, muito maçador. Uma delas, e que muitas vezes é negligenciado o seu impacto, é a formação dos condutores. Nós, ao formarmos os condutores em ecocondução, e atenção, não confundir com condução defensiva ou condução segura, estamos a falar de técnicas muito específicas para reduzir os consumos das viaturas, e principalmente quando estamos a falar de condutores profissionais, que fazem muitos quilómetros, este tipo de medidas tem um impacto muito significativo ao fim do mês e ao fim do ano. Normalmente os formadores desta área tendem a brincar, a dizer quando a pessoa chega à casa já está a poupar e já está a ter o payback da formação, desta formação, e só me vai pagar 30 dias depois, quando já poupou todo o dinheiro que custou a formação. Mas temos aqui um pequeno exemplo, neste caso de viaturas ligeiras, ou seja, uma viatura que consome cerca de 7 litros aos 100. Normalmente as poupanças reportadas são cerca de 15% com uma formação de ecocondução, e então passamos de forma, de grosso modo, a consumir cerca de 6 litros aos 100, e isso vai nos permitir poupar então mais de 1.000 euros em combustível por ano. E estas formações custam mais ou menos, de forma conservadora até, diria, 350 euros por condutor. Claro que estamos a falar aqui, neste caso, 70 km, ou seja, já uma utilização intensiva, 70.000 km, uma utilização intensiva da viatura e de forma profissional, mas é um exemplo. Claro que podemos depois aqui ajustar, mas como vem, a margem é significativa. No caso dos pesados, muito similar, valores também similares, claro que são consumos maiores, e por isso as poupanças também são mais significativas. Como veem, aqui fomos um bocadinho conservadores no número de quilómetros, apenas 17.000. Este exemplo está muito focado no que é a entrega urbana, ou neste caso, se não me engano, até o exemplo de base foi a recolha de resíduos sólidos urbanos, ou seja, na prática essas viaturas fazem muitos poucos quilómetros, embora a função seja bastante exigente para as viaturas, mas com o número de quilómetros a aumentar, claro, vamos ter um payback maior, ou retornos maiores deste investimento. Outra medida que normalmente é negligenciada, e eu tentei escolher também dando dessa forma, mostrando aqui algumas coisas que às vezes não olhamos tanto, é precisamente a seleção de pneus eficientes. Os pneus também têm etiqueta energética e, felizmente, etiquetas mais eficientes normalmente correspondem, ou seja, andam de mão dadas com a segurança. Poderíamos pensar o contrário, mas não é o caso. Ou seja, normalmente, quando temos resistências ao rolamento, ou seja, pneus mais eficientes, mais perto do C, do B e do A,
vamos ter também uma maior adesão ao piso molhado, ou seja, também perto do C, do B e do A. Esta é uma medida passiva e é tão mais benéfica quanto maiores distâncias fizermos. Ou seja, se eu efetivamente tenho as minhas viaturas e as minhas viaturas não vão sair da cidade e andam sempre no trânsito sem grandes rolamentos, esta medida perde um bocadinho a sua força e, por vezes, o custo adicional dos pneus pode ser difícil de reaver. Mas estamos a falar, por exemplo, de deslocações regionais ou de zonas onde não existe efetivamente trânsito intenso, então esta medida é uma medida passiva, totalmente independente dos condutores, que pode sem dúvida ter um impacto, embora o pneu custe mais na aquisição. Isto, somado à verificação regular da pressão dos pneus, tem efetivamente um impacto significativo e um retorno bastante considerável. Isto sem mudar sequer as nossas viaturas, e já estamos a conseguir diminuir a nossa pegada. Deixo aqui também um exemplo para os pesados, mas estamos aqui curto no tempo, por isso também não vou alongar muito, mas acho que percebem a ideia. E, por fim, aquisição de viaturas elétricas. Acho que o Sérgio tocou um bocadinho no assunto. Eu, se calhar, queria só deixar aqui algumas ideias. Isto para viaturas ligeiras, depois tenho um exemplo para viaturas pesadas, mas eu espero que isto já esteja muito claro para a maioria de vós. As viaturas elétricas são muito mais baratas de serem operadas. Ou seja, a nível de custos de operação, as viaturas elétricas têm uma vantagem enorme. Principalmente em contexto empresarial, em que muitas vezes nós temos a capacidade de ter infraestrutura e ter carregamentos no nosso parque e na nossa empresa. Às vezes até cruzados com autoconsumo e os preços ainda são mais baixos de carregamento. Por isso, a nível de operação, faz todo o sentido. Existem incentivos fiscais para as empresas. A fiscalidade verde é também muito boa para as empresas e por isso, e os estudos de várias locadoras e tudo mais mostram exatamente isto, que havendo a possibilidade dos níveis de operação, ou seja, da tipologia da operação daquela empresa, poder ser cumprida por uma viatura elétrica, e nós sabemos que existem comerciais que se calhar fazem 400, 500 quilómetros e que vão para o interior do país e que se calhar é difícil e não conseguem ter infraestrutura, será difícil e vão ter de esperar pela melhoria da infraestrutura, por ser mais robusta, por as viaturas terem tempos de carregamento mais curtos, por termos maiores autonomias, tudo isso. Vamos ter que aguardar mais um tempinho, mas se tivermos confiança que a operação, ou o que eu exijo daquela viatura é cumprível por uma viatura elétrica, e as viaturas elétricas melhoraram imenso, então isto faz bastante sentido e a empresa vai poupar bastante dinheiro, principalmente se conseguir fazer os carregamentos nas suas infraestruturas, a maior parte das vezes. As pesadas, mais uma vez, a nível operacional, e nós vemos isso nos pesados passageiros, é uma redução bastante considerável dos custos de operação. E porquê é que estamos a ver uma descarbonização tão rápida do setor de transportes passageiros? Existe financiamento para o sobrecusto das viaturas elétricas em relação às viaturas a diesel e o que os operadores de transportes públicos estão a ver é se eu vou poupar a nível da operação e não vou ter de investir a mais do que estava à espera para uma viatura a diesel, então não há aqui questões nenhumas. Se a minha infraestrutura, se eu tenho um parque e o meu parque se aguenta com algumas viaturas elétricas, eu vou meter estas viaturas elétricas porque eu vou ganhar dinheiro em muito pouco tempo. Infelizmente, ainda não temos esse tipo de políticas públicas para os pesados de mercadorias e talvez por isso também seja muito importante conseguirmos monitorizar este setor e dessa forma conseguirmos perceber que oportunidades é que existem neste setor, que políticas é que vão resultar para este setor e porque é que ele não está ainda a ganhar tração. Ou seja, se tivermos esta monitorização e se conseguirmos que este setor se caracterize de uma forma mais ou menos comparável entre ele, talvez consigamos depois avançar para políticas públicas mais favoráveis para cobrir o risco que é dar este salto, e este salto é efetivamente um risco. A nossa recomendação, normalmente, costuma ser tentem. Ou seja, se têm a possibilidade, imaginemos, se têm transportadores, ou se estamos a falar de um transportador com um tamanho significativo,
E se uma viatura não terá assim tanto impacto, e felizmente nós temos alguns desses em Portugal, experimentem para ter a experiência com uma viatura, para ganharem essa experiência, para irem vendo, e quando chegar à altura destas políticas públicas avançarem e os custos das próprias viaturas e do mercado também estão a baixar, por isso essa parte também vai ajudar, também vai favorecer esta descarbonização. Isto é importante. E é importante nas pesadas, mas para quem ainda não começou nas viaturas ligeiras e transporte de mercadorias ligeiras, deve começar também, se não começou, deve conseguir, deve experimentar. Deve experimentar porque os ganhos operacionais são enormes se confirmar as tendências de preços que temos vindo a ver destas viaturas e se conseguirmos o autoconsumo. Como disse, o MovMais tem este ciclo de auditorias e a ideia é sempre, temos auditores externos que a ADN reconhece, eles estão habilitados, estão reconhecidos para fazer estas auditorias e depois existe o custo de emissão da classificação. Se tiverem questões, podem ir ao nosso portal, ao MovMais, podem entrar em contacto connosco. O Sérgio também é uma ótima pessoa para esclarecer dúvidas sobre o MovMais, mas espero, acima de tudo, que tenham percebido que existem outras medidas que podemos tomar antes da descarbonização, antes da eletrificação ou antes de dar o salto para outras tecnologias. E que nos ajudam a diminuir a pegada e depois também a ideia de começarmos a experimentar com um número reduzido de viaturas e ganharmos esta experiência operacional que depois nos vai permitir ter muito mais confiança quando a nível económico isto fizer sentido. E aqui estou a referir muito especificamente ao transporte pesado de mercadorias, porque a nível do transporte de passageiros, já disse, está a fazer sentido, e a nível dos ligeiros, a nível de empresas, muito similar. Aliás, aquela iniciativa que o Sérgio deu nota do Greening Corporate Fleets da União Europeia mostra exatamente isso e como este setor é crucial para conseguirmos a descarbonização aqui da mobilidade. Eu vou-me calar e, se calhar, abrir aqui a questões. Pedro, não sei, mas do meu lado, acho que passei as mensagens que queria. Já agora, só antes disso, pronto. Deixar aqui mais uma vez os nossos contactos, estão à vontade para nos contactar se assim o quiserem, e fico aqui ao dispor para questões. Muito bem, muito obrigado também pela excelente intervenção. Antes de colocar uma questão que já está aqui disponível no chat, onde podem também colocar mais questões, também só deixar aqui uma nota relativamente a esta temática dos financiamentos e das políticas públicas de apoio ao setor. Efetivamente, enquanto que eu diria que nas questões da eficiência energética, nos processos, a integração de renováveis, também na indústria, e assim como também a adoção de tecnologias de baixo carbono na indústria, tem havido todo um conjunto de mecanismos de financiamento, muitos deles a fundo perdido, complementados também por mecanismos de garantia pública. Por exemplo, o Banco de Fomento tem linhas de apoio de financiamentos específicas para projetos de descarbonização e de eficiência energética e renováveis. Eu diria que o parente pobre das políticas públicas de descarbonização tem sido precisamente o setor dos transportes. Tem havido pontualmente, mais no passado do que nos tempos mais recentes, pelo fundamental, o lançamento de avisos de financiamento da aquisição de viaturas ligeiras de passageiros e também de mercadorias mais recentemente, mas que rapidamente mal abrem, esgotam, não é? O que significa que há uma apetência muito grande e que os meios disponibilizados são escassos. São escassos em termos de volume e volume por viatura, não é? Por outro lado, o PRR destinou aqui, como já foi aqui referido, financiamentos para a descarbonização no setor do transporte de passageiros, de viaturas pesadas, ou seja, autocarros e afins.
aquilo que é a componente logística da indústria, de transporte de produto final ou de recepção de mercadorias, tem sido um pouco esquecido nestes mecanismos de financiamento. Mas eu penso que mais cedo do que mais tarde, as políticas públicas vão ter que começar a olhar para esta realidade de outra forma. Agora, se é por via de deduções à coleta, por via de incentivos fiscais ou por via de financiamento a fundo perdido direto, ou mesmo mecanismos de empréstimo a custo zero ou quase com garantia pública, algo vai ter que ser feito para acelerar as trajetórias, porque senão corremos o risco de falhar as metas. Não é? Isso é uma preocupação que todos devemos ter e com as consequências que isso depois, mais à frente, poderá trazer para o país, pelo facto de não conseguir cumprir as metas a que estamos coletivamente comprometidos. E, portanto, esta é uma preocupação que eu gostaria também de partilhar e muitas vezes eu, profissionalmente trabalho nesta área dos financiamentos e muitas vezes é aquilo que nós temos que dizer às indústrias é tudo o que tem a ver com mobilidade interna, empilhadores, podem substituí-los por elétricos, que isso é investimento elegível. Agora, a frota já é um problema porque muitas vezes não há esse mecanismo de financiamento. Aqui no chat está a ser colocada uma questão, que depois não sei quem é que quer responder, tem a ver precisamente com este facto dos transportes pesados, a questão da transição para a mobilidade elétrica e as eventuais limitações que existam do ponto de vista da potência que se tem que instalar nos carregadores para um carregamento rápido de viaturas, caminhões-tiros elétricos. Ou seja, o que é que vos apraz dizer sobre esta questão? Ou seja, toda esta questão, quer seja a transição para a mobilidade elétrica ou, por exemplo, para um outro tipo de mobilidade que ainda é mais exigente, que é hidrogênio, obriga aqui a questões de ter montada toda uma infraestrutura, porque se nós estamos a falar de transportes de longa distância para a França, para a Alemanha, ou seja, para vários dos mercados, pensamos no setor do mobiliário, ou mesmo Espanha, obriga a que os gestores de frota não sejam confrontados com a ausência de pontos de carregamento rápidos para este tipo de viaturas nessas longas distâncias. Ou seja, não sei, Sérgio e o Hélder, o que é que podem dizer sobre estas matérias, porque eu imagino que seja logo uma das dificuldades que este setor, tal como os restantes, identificam. Eu acho que há aqui uma aprendizagem relativamente a potências, ao tipo de infraestruturas que são necessárias para um carregamento de um veículo pesado. E isso acontece de uma forma com muito sucesso nas frotas de transporte de passageiros. Portanto, as empresas tiveram que se munir e tiveram que canalizar não só o investimento na aquisição dos veículos, mas também nas infraestruturas que permitem o carregamento desses veículos, não é? Infraestruturas não só de carregamento, mas também a energia renovável, porque, portanto, painéis solares, não digo baterias, não me parece que tenham baterias para cobrir picos, mas sobretudo os painéis solares e toda a infraestrutura de carregamento teve que ser dimensionada, estudada e financiada. No entanto, existem empresas consumidoras de energia e indústrias consumidoras de energia que são altas, têm consumos de energia bastante elevados e que já por si só têm essa disponibilidade de infraestruturas elétricas. Quando isso não existe, eu quase que daria uma ideia quase que comunitária por região. Existe aqui um papel público que poderia acelerar um pouco, porque grande parte desses veículos estão em centros logísticos e, portanto, deveria de haver, em centros empresariais ou logísticos, dotar esses centros empresariais e logísticos dessa capacidade para
Portanto, isso não seria um investimento particular, seria um investimento regional, municipal, público, não é? Portanto, isso poderia ser uma forma de se acelerar de alguma forma a eletrificação. E depois também temos que perceber que os veículos movidos a eletricidade por baterias são veículos que são são adequados a short haul e medium haul, ou seja, para já, neste momento, não é? Poderão, com uma capacidade maior, poder atingir outro tipo de distâncias. Mas, neste momento, é como se diz, é olhar para o que é que existe em termos disponíveis no mercado e o que falámos relativamente há relativamente pouco tempo, ou seja, os combustíveis renováveis, também são uma hipótese. No entanto, para o investimento particular estar a somar à compra de veículos elétricos a infraestrutura de modo a dotar as instalações com potências muito, muito elevadas, eu acho que é realmente mais uma dificuldade que as indústrias e as empresas encontram. Algumas indústrias de média dimensão, pequena média dimensão. Uma nota complementar, Hélder, antes de passar a palavra. No webinar anterior, a Sofia Simões do LNEG fez referência a um levantamento que o próprio LNEG fez sobre o potencial de integração de renováveis nos parques empresariais em Portugal. E precisamente essa abordagem de criar infraestruturas regionais, locais, nos parques empresariais onde há uma grande concentração de empresas, pode ser um caminho possível se for complementada essa abordagem dos investimentos privados no fotovoltaico com políticas públicas que financiem a instalação de pontos de carregamento para operadores logísticos que estejam localizados ou que utilizem esses parques empresariais. Ou seja, parece-me que claramente aqui há aqui um desafio para as políticas públicas e entidades como a ADEN podem ter um papel de chamar a atenção a quem de direito na definição das próximas políticas públicas e mecanismos de financiamento para acelerar estas novas infraestruturas. Hélder, força. Eu acho, ou seja, concordo com o que foi dito. Eu normalmente tenho aqui só sobre este tema algumas provocações. Ou seja, o Sérgio disse que o long haul, ou seja, o transporte de longo curso, efetivamente está aqui um bocadinho vedado à mobilidade elétrica. Para já, eu concordo, acho que não até pela escassa infraestrutura que temos, faz todo sentido, mas eu não sei se nós, muitas vezes, quando dizemos long haul, sabemos o que é considerado long haul a nível internacional. São transportes acima dos 400 km de distância, ou seja, entre dois pontos. Ou seja, claro, depois temos que voltar, não é? Mas então são 400 km. 400 km, há muitos poucos, há muito pouco transporte em Portugal, nacional, não estamos a falar de internacional, claro, mas nacional, que tenha mais de 400 km. Não há assim tantos transportes entre Porto e Algarve, ou entre Passos de Ferreira e Sines. Ou seja, nós não existe assim tanto transporte a nível nacional de mercadorias que esteja acima deste valor. E por isso, isto para Portugal devia ser visto como uma questão estratégica de, se eu conseguir aqui pontos estratégicos da minha infraestrutura pública, claramente cruzado com estes hubs regionais de zonas industriais, nós conseguimos satisfazer grande parte da nossa procura de transporte de mercadorias nacional. Claro que temos o internacional, e aí, sem dúvida, estamos claramente em terrenos, como disse, como estava o Sérgio a dizer, mas este número é importante. Os 400 km é uma distância muito grande para a nossa realidade do nosso país. Depois, sobre a parte da potência dos carregadores. A nível... há estudos muito interessantes sobre quanta potência realmente nós precisamos nos nossos transportes. Ou seja, se eu vou ter de estar uma hora, muitas vezes, à espera de que me assinem documentação, e isto também devia acabar já agora, mas pronto, isso é outra questão, não é da mobilidade, mas se eu vou ter que estar à espera que me assinem documentação, se eu vou ter de estar à espera uma hora que me descarreguem a minha viatura, se eu conseguir estar
a carregar durante esse tempo em que eu vou estar parado, ou seja, são carregamentos que De surgem, de infraestrutura. repente, exatamente, surgem oportunidades de carregamento, eu não vou precisar assim tanto de tanta potência. Se eu durante a noite conseguir deixar o meu carro, o meu caminhão a carregar, eu não vou precisar que o meu caminhão fique carregado numa hora ou em duas. Ele pode carregar em 6 ou em 7, sem grande problema. Se eu tenho limitações de descanso dos meus motoristas e se eu conseguir garantir que nesses descansos as viaturas também estão a carregar, e é preciso infraestrutura para isto, atenção, eu não estou a dizer que está tudo feito, eu estou sempre a diminuir as potências. Ou seja, se nós conseguirmos, vamos ter que alterar os comportamentos, claro, mas com este tipo de abordagem mais integrada e eu perceber quando é que eu posso carregar, quando hoje não faz sentido, não é, com as viaturas a combustão, mas onde é que eu posso carregar e como é que eu posso assim diminuir a potência que eu necessito no meu hub, não é? No meu armazém, na minha empresa, isto vai nos permitir poupar imenso dinheiro, não só nos carregamentos, mas depois também na potência que eu contrato no Sem dúvida. meu, da minha fatura de eletricidade. E, claro que o Sérgio estava a dizer, as baterias, atenção, podem não fazer sentido, mas eu ainda a semana passada eu fiquei impressionadíssimo. Foi a primeira vez que vi isso, e por isso também não posso dizer que isto é corrente, mas eu vi, eram 20 Powerwalls metidas numa parede de um armazém aqui em Lisboa. Porquê? Porque tem uma superfície enorme a nível de produção de fotovoltaico. Tinham excedente e disseram: vamos armazenar tudo, vamos armazenar durante a noite, que é mais barata a nossa energia, vamos cortar todos os picos de potência que o nosso edifício tem, estamos a eletrificar a frota e por isso as baterias servem-nos para nós minimizarmos a nossa potência, maximizarmos o autoconsumo e conseguirmos carregar todas estas viaturas. Isto é ainda um investimento que parece um bocadinho megalómano hoje, mas as baterias estão a descer a um preço impressionante e por isso convém começarmos a estar alerta a estas possibilidades e prepararmos tecnicamente para elas, porque financeiramente elas vão fazer sentido dentro de alguns anos e são oportunidades que as empresas não devem desperdiçar. É verdade. Eu vou só fazer aqui uma breve nota, porque para mim é muito franco e acho que é uma forma de democratizar a energia, não só, que são as comunidades energéticas. E as comunidades energéticas não ficariam só pela entrega ou partilha de energia ou de excedentes de energia. Também poderia ser uma partilha desta energia, também poderia haver aqui uma possibilidade de se alavancar essas comunidades energéticas para também poder dar formas de carregamento aos vizinhos, não é? Portanto, que essa vizinhança fosse mais alargada e significa que no local, nos hubs regionais, nos hubs locais, estávamos a criar aqui uma eficiência e uma partilha de energia e de recursos muito interessantes, nomeadamente também esta do carregamento elétrico de veículos. Uhum. Muito bem. Eu não sei se há mais alguma questão. Não havendo, eu gostava de renovar o agradecimento à participação de ambos. Este webinar vai ser disponibilizado, tal como os restantes, no site do projeto Imobdeck, e eu convidava a diretora da Associação Empresarial, a Filipa Belo, para uma palavra final aqui neste webinar. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer aos oradores que estiveram presentes pelo vosso contributo para este tema que é tão importante para as nossas empresas. Ao Pedro, aqui pelo papel mediador, que também faz, e é o meu agradecimento pessoal por isso. De facto, este tema é muito útil porque muitas das vezes as empresas sabem que há ações que podem ser tomadas, mas não têm plena consciência de todas aquelas que podem ser feitas, não é? E nós disponibilizarmos informação que possam acrescentar aqui um bocadinho de valor é sempre pormos mais uma pedrinha no processo e conseguirmos fazer um bocadinho mais. Deixem-me só também, que eu acho que não revisto a este comentário, nós na Associação Empresarial temos aqui uma comunidade de energia nos nossos telhados. Só temos um problema, que nós estamos à espera do licenciamento há mais de um ano, com os painéis todos instalados, com tudo direitinho, tudo a funcionar. Sim. E falta carregar no botão.
Infelizmente, estamos à espera já há bastante tempo desse licenciamento para podermos partilhar a energia com a nossa comunidade. Mas sim, trabalhamos nesse sentido porque reconhecemos que de facto podemos fazer aqui alguma coisa diferente. Por isso, o meu agradecimento por todos os vossos contributos e por tudo aquilo que deixaram aqui para acrescentar valor às nossas empresas. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Pronto, encerramos assim mais um webinar e daqui a uma semana, vamos ter um webinar específico dedicado à temática do financiamento da descarbonização e, portanto, quer o tradicional, quer sem fundo perdido, e, portanto, vai ser uma oportunidade para as empresas também e todos os interessados perceberem quais são as várias possibilidades de financiamento que existem para investimentos nesta área tão importante como é a da descarbonização. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Deus, boa tarde.